Bem, boa noite, pessoal. Hoje é dia 19, né, de outubro de 2021. Nós vamos dar prosseguimento aos nossos estudos aqui sobre os conteúdos da análise matemática. E, bem, conforme prevê o nosso plano de ensino, né, nessa semana, nos dias 19 e 21, hoje e na quinta-feira, as aulas serão presenciais. Eu até mandei mensagem para vocês pelo Moodle, para que vocês lembrassem, né? E, então, como hoje é a data da entrega da avaliação 2 de análise matemática, né, com aquelas questões sobre cálculo de limites, que foram tópicos, né, do nosso estudo aqui nessa etapa, que iniciamos em setembro, e agora, nos meados de outubro, a gente concluiu o estudo de cálculo de limites, propriedades das funções contínuas, né, onde vimos diversos resultados a respeito do comportamento das funções, análise gráfica, dedução de limites infinitos, limites no infinito. Né. Fizemos também alguns exemplos em que testamos experimentalmente, né, as condições previstas em diversos tipos de limites. Né. Isso tem por objetivo, então, formalizar, né, o conceito de limite, né, e também trabalhar a ideia de continuidade. Né. Então, conforme é natural, digamos assim, nos estudos de análise, né, a continuidade do curso prevê o estudo da derivada. Né. Então, pensando assim historicamente, né, a derivada foi pensada ali no final do século XVI, início do século XVII, né, meados do século XVII, com os trabalhos do Newton, né, e que o Newton tinha por objetivo, né, desenvolver uma teoria que desse suporte, né, desse o ferramental matemático necessário para ele desenvolver a teoria gravitacional. Né. Ele precisava, ele sabia, né, tinha essa noção de que precisava de uma matemática mais avançada que existia até aquele momento para conseguir representar leis, né, os objetos que se deslocavam no espaço, né, dar um suporte matemático para a lei da gravitação, né, a lei da inércia, né, e outras leis que ele enunciou, né, e tudo isso permitiu ao Newton, então, desenvolver, através do cálculo diferencial, né, a sua teoria gravitacional. Concomitantemente ao trabalho do Newton, né, na Alemanha, o Leibniz desenvolveu o cálculo chamado cálculo infinitesimal. Né. Na época, então, eles tinham, né, diferenças de notação, diferenças conceituais a respeito da definição de limites e de derivadas, né. Mas, ao fim e ao cabo, né, as duas teorias foram se consolidando, né, e hoje nós vemos aí, tanto na notação quanto nas diversas regras de cálculo de derivadas, regras operacionais de cálculo e nas aplicações das derivadas, né, esse trabalho original, tanto do Newton como do Leibniz, contribuíram enormemente para o desenvolvimento do cálculo diferencial e do cálculo integral. Né. Eu vou apresentar aqui para vocês a definição de derivada, né? E por que que ela vem, né? Geralmente nos livros de cálculo, nos livros de análise, ela vem após o estudo de limites, porque a derivada é, como o próprio como a própria definição demonstra, né? A derivada é um limite. Né? E nós vemos muitas aplicações da derivada, né, no nosso dia a dia, né? Tanto nas teorias econômicas, sociológicas, né? Quando se fazem análises
a respeito dos vários indicadores da economia, indicadores socioeconômicos, né? Quando a gente vê as leis da física, as leis da química, que tratam dos mais diversos fenômenos, e em muitas delas está presente a derivada, né? Quando se diz assim, a taxa de transmissão, né, da Covid-19 deve ser menor que 1, né, para que o número de indivíduos contaminados acabe se reduzindo a zero quando o tempo passar. Esse é um processo de limite, né, em que está sendo calculada uma taxa de transmissão, que é uma taxa de variação da quantidade de indivíduos em relação ao tempo, que é uma aproximação da derivada, né? Então, se a taxa de número de indivíduos infectados pela unidade de tempo, né, por dia, por hora, enfim, for menor que 100, por exemplo, né, que é o indicador, o que significa? Né? De cada, se eu tiver assim, 100 indivíduos infectados, né, significa que for menor que 1, né, 0,9, significa que se eu tiver 100 indivíduos infectados, eles vão contaminar 90. Bom, se essa taxa permanecer, os 90 vão contaminar 81 e assim por diante, né? Então, à medida que a taxa for menor que 1, a partir de um certo momento, né, o número de indivíduos infectados vai formar uma progressão geométrica que vai convergir para zero, né? Então, é uma ideia, né, que corresponde tanto à aplicação do conceito de limite quanto ao conceito de derivada, que a taxa de transmissão por unidade de tempo é uma aproximação da derivada, né, quando o ΔT tende a zero. Uma outra aplicação que a gente encontra no dia a dia do conceito da derivada, né, é o cálculo da velocidade pelos controladores de velocidade que a gente encontra, né, nas avenidas, e controladores também móveis, né, que a gente encontra nas estradas, quando a gente se desloca pelo país, né? No caso desses controladores que a gente chama de pardais, né, alguns essas que tem assim nas avenidas, como as avenidas de Porto Alegre, nas cidades médias e grandes aqui da região sul, né? Em muitos casos, né, quando a via é uma via urbana, a velocidade máxima de deslocamento é 40 ou 60 km por hora, né? Vamos imaginar 60 km por hora. Então, como é que funciona? Tem ali dois sensores, tá, que estão a uma distância conhecida, né, digamos 1 metro, 1,5 metro, 2 metros, né, fixados na via, tá? Então, essa distância é conhecida, a distância entre os dois sensores é conhecida, tá? O que acontece? Quando o veículo passa, né, pelo primeiro e pelo segundo sensor, ele vai gastar um certo intervalo de tempo, né, para percorrer aquela distância, né? E como é que a gente calcula a velocidade? Distância dividida por tempo, né? Então, como a distância é conhecida, o tempo é calculado, né, pelos sensores e faz-se o quociente, né, distância dividida por tempo, tá? Se esse quociente der um resultado maior do que a velocidade permitida na via, no caso aqui do exemplo 60 km por hora, né, significa que o veículo cometeu uma infração. Aí tem lá um delta V, né, que no caso aqui das vias urbanas, significa que o motorista que estiver até 67 km por hora não será autuado, né? Por quê? Porque se sabe que essa medição ela não corresponde à velocidade real do veículo, né? Tem uma pequena diferença exatamente por ser um quociente, que não é exatamente o processo de limite. Então, a norma técnica estabelece uma margem de erro, digamos assim, para permitir que essa aproximação flutue ali em torno dos 60 km por hora, que é o exemplo que a gente está tratando aqui, né? Então, esse é um exemplo, né, de uma aplicação do conceito da derivada no controle do tráfego, né, digamos assim, né? As normas técnicas que estabelecem sob quais condições, né, um condutor será autuado ou não de acordo com a velocidade com que ele conduz o veículo numa via urbana, né? A mesma coisa acontece numa estrada, né, porque o princípio é o mesmo, né? Então, inclusive, né, já há estudos, né, para que em algumas cidades que têm maior capacidade de processamento de informações,
de colocar assim, em dois pontos mais distantes, por exemplo, duas avenidas que distam, digamos, 5 quilômetros uma da outra. Né? Se um sujeito gastar um tempo menor do que a velocidade média daquela via permite, significa que em algum momento ele passou do limite máximo permitido e também seria uma forma de autuar. Tá? Então, tudo isso, né, o desenvolvimento da tecnologia permite que pessoas pensem, né, como alternativas para controlar, né, principalmente o excesso de velocidade nas vias urbanas, porque, segundo os estudiosos aí das normas e das regras de trânsito, né, é um grande causador, um grande indutor de acidentes e até acidentes graves, né, porque pode envolver atropelamentos, né, de pessoas que estão ali circulando nas vias urbanas. Muito bem. Então, eu vou falar aqui sobre a definição da derivada. Eu vou usar um texto que está disponível no mundo que fala sobre a derivada de uma função. Eu vou compartilhar aqui e vou explicando as ideias que estão associadas à definição. A gente vai ver algumas regras de cálculo, né, como são estabelecidas, tudo a partir dessa definição que nós vamos ver aqui. Muito bem. Então, aqui o texto, né, que fala sobre o conceito da derivada. Deixa eu ver aqui um pouquinho. Então, a derivada, então a gente considera, né, uma função definida num conjunto X, vamos imaginar ali um intervalo aberto, né? Pode ser o próprio conjunto dos números reais, em muitos casos é isso que vai acontecer, né? Por exemplo, no caso de polinômios, no caso da função exponencial, no caso das funções trigonométricas, seno e cosseno. Então, vamos pensar nesses casos mais gerais a princípio, né? Então, o intervalo aberto é o conjunto X, o A é um ponto de acumulação, né? É um ponto para o qual existe uma sequência de valores de X que converge para esse ponto, né? Então, a derivada da função f no ponto A é o limite, que é representado por f' de A, se o limite existir, evidentemente. Então, é o limite de f de x menos f de A sobre x menos A, quando o x tende ao ponto A, né, que pode ser descrito de forma equivalente como o limite de f de A mais H menos f de A sobre H, quando H tende a zero. Isso tudo a gente consegue ver aqui, ó, nesta representação, porque o que essa figura está mostrando? Né? Que essa curva representa o gráfico de uma função f de x. Tá? O que esses dois pontos representam? O ponto A e o ponto X. O ponto A é o ponto fixo, né, o ponto de aproximação, o ponto de acumulação. O X vai tender ao ponto A. Então, quando o X está numa certa distância ali do ponto A, essa reta S aqui é uma reta chamada de reta secante à curva, porque ela corta a curva em dois pontos. Né? Quando o X tende ao ponto A, né, vocês imaginem isso aqui, esse movimento, né, esse pontinho aqui, está se aproximando, então, desse outro ponto que está fixo, no limite, na posição limite, esses dois pontos vão se colapsar num ponto só. E essa reta que é secante vai se transformar na reta T, que é a reta tangente à curva, no ponto de abscissa igual a A. Então, este limite vai representar exatamente a inclinação da reta tangente à curva no ponto A, é chamada de derivada da f no ponto A, representada por essa notação f' de A, se evidentemente o limite existir. Então, vejam, se o x tende ao ponto A, né, se eu chamar de h essa diferença, né, entre o x e o A, isto é, o h é x menos A, então o x é igual a mais h, eu posso expressar esse limite como sendo o limite de f de A mais h menos f de A sobre h quando h tende a zero. Né? Porque se o x tende ao ponto A, o h vai tender a zero. Porque o h é exatamente a diferença x menos a. O h é exatamente igual a x menos a. Portanto, tanto este formato aqui, que a gente escreve a derivada, né, através
dessa definição ou desta aqui, né, são formas equivalentes de se escrever a definição da derivada. Então, não há nenhum problema em usar um ou outro, né, uma outra definição. Né? Não tem nenhum problema. Muito bem. Então, né, estão aqui as denominações, né? O S é a reta secante à curva, nos pontos A, F de A e X, F de X, e T a reta tangente a F de X no ponto A, vírgula, F de A, né, que é esse pontinho aqui de tangência. Né? Então, digamos assim, se vocês pensarem, né, em termos de definição, né, a reta tangente é, por definição, uma reta construída através de um processo limite, né, no qual, lá no limite, a reta secante se transforma numa reta que encosta, né, que toca, vai tocar na curva representativa do gráfico da função f em apenas um ponto. Esse ponto vai ser chamado ponto de tangência, e tudo isso vai acontecer, evidentemente, se o limite existir. Né? Então, é evidentemente que essa curva, depois a gente vai ver, vai satisfazer certas condições para que essa reta tangente realmente exista. Nos livros de língua inglesa, né, uma curva que possui derivada é chamada de curva suave. Né? Por quê? Porque a curva, para ter a reta tangente, ela tem que ser uma curva suave. Se ela tiver uma mudança muito brusca de direção, né, ou de inclinação, naquele ponto onde acontece isso, eventualmente a reta tangente não vai existir. Muito bem. Então, aqui, né, a gente está denotando de M de S a inclinação da reta S, f de x menos f de a sobre x menos a, que é o quociente, né, das diferenças na função e no eixo x, respectivamente, e mt, a inclinação da reta tangente, é a derivada da função f no ponto A, se existe o limite f de x menos f de a sobre x menos a, a gente vai dizer que a função é derivável em A. Então, é um termo utilizado, né, dizer que quando existe o limite, né, f de x menos f de a sobre x menos a, quando x tende ao ponto A, a gente costuma dizer que a função é derivável no ponto. Então, aqui, né, eu reforço que são duas formas equivalentes de se definir e calcular a derivada de uma função, e pela definição, né, isso é muito importante, essa observação, a derivada de uma função no ponto é uma indeterminação da forma zero sobre zero. Né, porque aqui, ó, vejam, se a gente olhar aqui esse quociente, né, quando x tende ao ponto A, o numerador tende a zero, e o denominador também tende a zero, porque o numerador vai ficar f de a menos f de a no limite. E o denominador é x menos a, quando x é igual, quando x tende ao ponto A, x menos a tende a zero. Então, é uma indeterminação por definição. Então, essa indeterminação da forma zero sobre zero, né, ela é a correspondência analítica da visualização geométrica, né, de que a reta secante se transforma em uma reta tangente. Então, é nesse sentido que as duas coisas são coerentes uma com a outra. Né? Então, quando o incremento H tende a zero, a reta secante S tende a reta T, tangente à curva no ponto de abscissa x igual a A. Por essa razão, se a função f representa a posição do objeto no instante a derivada no ponto A é interpretada como a velocidade instantânea do objeto naquele instante. Né? Então, aqui eu deixo registrado que nos controladores de velocidades usados nas vias urbanas e nas estradas, o princípio a medir a velocidade dos veículos que ali trafegam é uma aplicação do quociente f de x menos f de a sobre x menos a, onde f de x menos f de a representa a distância percorrida d pelo veículo no intervalo de tempo t igual a x menos a. Então, para dois pontos muito próximos, a distância d entre os pontos é conhecida, né, que é o numerador. Medindo-se o tempo t necessário para percorrer a velocidade d, a distância d, desculpa, é feito o cálculo do quociente v igual a d sobre t, que é interpretado como a velocidade instantânea do objeto, no caso, o veículo, pois a derivada é o limite desse quociente quando t tende a zero. Então, vocês vejam que é uma aproximação, né? Porque o intervalo de tempo para que um veículo percorra uma distância de 1,5 m, 2 metros, é um intervalo muito pequeno. Então, é uma ideia, né, que está de acordo com a definição
de derivada. Quando o intervalo de tempo entre os dois pontos tende a zero, que se materializa, né, o conceito da velocidade. Então, né, como a distância é muito pequena, né, esse ΔT também será muito pequeno, portanto, será esse quociente vai representar muito bem uma aproximação da derivada, razão pela qual até existe, né, aquela folga, né, lá na norma técnica que prevê ou não a autuação dos indivíduos que trafegam, né, com seus veículos nas vias do país. Bom, então, né, uma função que é derivável em todos os pontos do seu domínio é dita uma função derivável, né, certo? Por exemplo, né, vamos pensar assim, as funções deriváveis que nós conhecemos ali do cálculo, né, as funções do tipo x na n, com n um inteiro positivo, a função x ao quadrado, x ao cubo, enfim, qualquer x elevado a n, onde o n é um inteiro positivo, são funções deriváveis, né? E quando a gente diz que são funções deriváveis, significa são funções que têm derivado em todos os pontos do seu domínio, ou seja, o conjunto dos números reais, né? Função n x é um exemplo de função derivável, porque é uma função que tem derivado em todos os pontos do seu domínio, ou seja, o domínio natural da função n x, que é o conjunto dos números reais. As funções seno de x e cosseno de x são funções deriváveis em todos os pontos do seu domínio. Por quê? Nós veremos, né, que essas funções, de fato, satisfazem essa propriedade, e o domínio dessas funções é também o conjunto dos números reais, né? Então, essas funções elementares do cálculo, como a gente citou aqui, o polinômio x na n, para n um inteiro positivo, seja ele qual for, e na x, seno e cosseno de x, são funções deriváveis. E o que diz esse primeiro teorema é que uma função derivável é uma função contínua. E para que isso seja demonstrado, né, a gente tem que provar que o limite da f de x, quando x tende ao ponto A, é igual a f de A. Então, aqui, né, nessa igualdade que a gente está vendo, né, essa primeira igualdade aqui, ela equivale a dizer que o limite, quando x tende ao ponto A, de f de x menos f de A, esse limite tem que ser igual a zero. Então, para que isso aconteça, né, limite, quando x tende ao ponto A de f de x menos f de A, é escrito como sendo o limite de f de x menos f de A sobre x menos A, que multiplica x menos A. O que foi feito aqui? Eu multipliquei o numerador e o denominador por x menos A, né, que é um fator que é diferente de zero quando x tende ao ponto A. Isso aqui é muito importante, né, porque quando x tende ao ponto A, ele é diferente do ponto A, né? Lembra que quando a gente comentou aqui, né, no cálculo de limites, né, quando a gente faz um processo de aproximação, né, o x tende ao ponto A por valores diferentes do próprio ponto A. Então, este fator aqui, ó, ele é um fator diferente de zero. Ora, o que nós temos aqui nesse primeiro limite? É exatamente o limite de f de x menos f de A sobre x menos A vezes o limite de x menos A, quando x tende ao ponto A. Esse primeiro limite é a derivada da f calculada no ponto A, e esse segundo limite é igual a zero, né? E quando x tende ao ponto A, né, isso aqui é uma função de primeiro grau, que equivale a substituir o x por A, vai dar zero, f' de A vezes zero é igual a zero. Então, realmente, né, esse limite original é igual a zero, portanto, a função é contínua, onde ela é derivável, né? Então, voltando àquela terminologia dos livros de língua inglesa, né, que em alguns livros aqui no país, alguns autores também usam essa terminologia. E por que nos países de língua inglesa se usa isso? Porque lá eles usam muito na linguagem, né, dos livros de cálculo, eles preservam boa parte da herança que veio ali do desenvolvimento do cálculo, né? Então, se sabia, né, que as funções deriváveis são funções que têm um gráfico mais suave. Daí o termo, né, se preservou e se usa esse termo, né,
como uma maneira de dizer que as funções que são deriváveis são curvas suaves e, como nós estamos vendo aqui, também são curvas contínuas, né? Então, exemplo, né? Uma função constante. A função constante é derivável e a sua derivada é igual a zero em todos os pontos. Certo? Claro, se a gente pensar assim, né, na interpretação geométrica, né, o que a gente sabe? Que a função constante, né, o gráfico de uma função constante, primeiro, né, uma função constante tem como domínio natural o conjunto dos números reais. Né? Então, o gráfico será uma reta paralela ao eixo x. Bom, qual é a inclinação dessa reta, né, em relação ao eixo x? O eixo x é zero. Né? Duas retas, a reta é paralela ao eixo x, a inclinação dela em relação ao eixo x é igual a zero. Né? Então, a derivada, nesse sentido, é igual a zero. Se a gente pensar, né, que a função, vamos supor uma função constante que representa uma posição de um objeto. O objeto está parado. A posição dele é sempre a mesma. Bom, qual é a velocidade? Então, é zero. Né? Se ele está parado, né, o tempo vai passar e a distância percorrida vai ser igual a zero. Então, a velocidade que é a distância sobre o tempo vai dar zero. Né? Então, a demonstração é que f de x, sendo uma função constante, é representada por essa igualdade aqui, ó, f de x igual a c. Então, né, o limite quando x tende ao ponto A do quociente f de x menos f de A sobre x menos A vai se tornar igual ao limite quando x tende ao ponto A. Bom, f de x é c. A f de A também vale c, dividido por x menos A. Então, quando eu faço esse processo de limite aqui, eu tenho que calcular essa divisão primeiro. Vai ficar zero dividido por x menos A, vai ficar zero. O limite de zero, quando x tende ao ponto A, é igual a zero. Então, realmente, né, isso comprova, demonstra que a derivada de uma função constante é igual a zero em todos os pontos. Outro exemplo que eu mostrei aqui, né, detalhadamente, é a derivada da função x na n, onde o n pertence aos naturais. E esta derivada, a derivada da f em qualquer valor de x é igual a n vezes x na menos 1. Então, aqui, né, já está sendo utilizada, né, essa notação de que a derivada é uma função que depende da variável x. Né? Então, a função derivada vai ser uma nova função expressa em termos da variável x e não apenas num ponto especificamente. Né? E para que isso seja demonstrado, né, a gente vai usar o binômio de Newton, que nos diz que o A mais H elevado na n é igual a esse desenvolvimento, né? A elevado na n mais n vezes A na n menos 1 vezes H mais n ao quadrado vezes mais n ao quadrado menos n sobre 2 fatorial. N ao quadrado menos n sobre 2 fatorial vezes A na n menos 2 vezes H ao quadrado mais, etc., n vezes H, n vezes A vezes H na n menos 1 mais H na n. Então, a regra aqui de formação do binômio de Newton é que a soma das potências do A e do H, né, a soma dos fatores, tem que ser igual a n. Então, aqui eu tenho A na n. Aqui eu tenho, por exemplo, A na n menos 1 multiplicado por H, a soma dos expoentes, melhor dizendo, é n. Né? Aqui eu tenho o fator A elevado na n menos 2 multiplicado pelo fator H ao quadrado. Se eu somar os expoentes aqui do A e do H, vai dar n. Né? Então, o que acontece aqui na regra de formação do desenvolvimento do binômio? Os expoentes do n vão diminuindo, um a um, né? Começa com A na n, vai para A na n menos 1, A na n menos 2, até lá na última parcela, A elevado na zero, que é 1. Enquanto os expoentes do H vão aumentando, né? Começando com o zero, H na zero, que é 1, que é nesse primeiro fator, né? É como se não tivesse o H, na verdade é H na zero, depois H na 1, H ao quadrado, H ao cubo, até H na n menos 1 e H na n. Né? E os coeficientes do binômio de Newton, como se sabe, são os números binomiais, né? Combinação de n 0 a 0, que é igual a 1, combinação de n 1 a 1, que é igual a n, combinação de n 2 a 2, que é n ao quadrado, menos n sobre 2 fatorial, e assim sucessivamente. Então, o limite
de f de a mais h menos f de a sobre h, quando h tende a zero, que é uma maneira de calcular a derivada no ponto A, é igual ao limite, quando h tende a zero, de, desenvolvendo aqui o binômio, fica a na n mais n vezes a na n menos 1 vezes h, mais n vezes n menos 1 sobre o fatorial de 2, a na n menos 2 vezes h ao quadrado, mais n vezes a, h na n menos 1, mais h na n. Tudo isso aqui é o binômio de Newton aplicado ao termo f de a mais h, menos a f de a, que é a na n, né? Porque a função, a lei da função num ponto x é x na n, então calculado no ponto A é a na n, dividido por h. Esse a na n que aparece aqui, menos esse a na n que aparece aqui, eles vão se cancelar, né? Esse fator aqui, ó, vai cancelar com esse, os sinais são contrários, né? E aí, nós teremos, colocando o h em evidência, o que vai acontecer? Esse fator cancela com esse, né? Vocês vejam que aqui tem o h, aqui tem h ao quadrado, aqui tem h elevado na n menos 1 e aqui tem h elevado na n. Então, coloca o h em evidência, vai ficar o h aqui, fora do parênteses, vezes n, a na n menos 1, mais n vezes n menos 1 sobre 2, vezes a na n menos 2, vezes h. Então, esse h ao quadrado se transforma em h, né? Diminui uma unidade, o expoente, porque tem um fator lá fora. Mais esse fator aqui, ó, que tem h na n menos 1, fica n vezes h na n menos 2. E esse último fator, que é h na n, vira h na n menos 1. Ora, o que nós temos aqui? Este fator é igual a esse, né? Então, eles se cancelam, porque eles são diferentes de zero. Nesse processo de aproximação, né, é sempre importante ressaltar isso, né? O h tende a zero por valores diferentes de zero. Então, no processo de limite, eu posso dividir esses dois fatores que são diferentes de zero. Se o h fosse zero, eu não poderia dividir, né? Mas ele é diferente de zero. Então, fazendo a simplificação, vai sobrar no cálculo do limite, vai sobrar aqui o primeiro fator é n, a na n menos 1, mais n vezes n menos 1 sobre 2, fatorial, vezes a na n menos 2, vezes h. Então, tem um h aqui nessa segunda parcela. Na penúltima parcela, tem o h na n menos 2 e na última parcela tem o h na n menos 1. Então, fazendo o h tende a zero, todas as parcelas aqui vão tender a zero. Você veja que o que vai acontecer, esse fator aqui vai desaparecer, porque tem o h, esse vai desaparecer, só vai sobrar esse aqui. Esse é o único que não tem o fator h. Então, o limite dessa expressão será n a na n menos 1. Né? Com isso, a gente conclui que a derivada da f num ponto A qualquer é n vezes a na n menos 1. Equivale a dizer, né, substituindo a por x, que é uma variável qualquer, que a derivada num ponto x é igual a n vezes x na n menos 1, conforme foi dito ali, e também conforme a gente conhece, né, a famosa regra de cálculo diferencial, né, que a gente conhece lá do cálculo 1, quando a gente estuda as primeiras propriedades das funções, cálculo de limites e derivados, a gente estabelece, né, que a derivada da potência x na n para n maior ou igual a 1 é n vezes x na n menos 1. Então, no caso particular do x ao quadrado, né, o que eu fiz aqui? Eu desenvolvi para mostrar a ideia, né? Ó, a derivada no ponto x é igual a este limite, né, substituindo o a por x. Então, vai ficar limite, quando o h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h. Tá bom? O que vai acontecer aqui? Tem que fazer o limite, né, da expressão. Quanto é que é a f de x mais h? É x mais h elevado ao quadrado, né, menos o x ao quadrado dividido por h. Desenvolve o polinômio x mais h elevado ao quadrado, vai resultar neste limite
x ao quadrado mais 2xh mais h ao quadrado, que é o produto notável, né? X mais h elevado ao quadrado, menos o x ao quadrado, que é o valor da f de x, dividido por h. O que acontece aqui? Nós temos x ao quadrado menos x ao quadrado, que desaparece, sobra no numerador 2xh mais h ao quadrado, dividido por h, quando o h tende a zero, né? Então, fatorando o h, resulta limite, quando o h tende a zero, de h vezes 2x mais h dividido por h. Então, aí, nessa penúltima igualdade, né, nós cancelamos o h, ou simplificamos o h que aparece no numerador e no denominador, restando o limite, quando h tende a zero, de 2x mais h. Então, aqui nesta última igualdade, né, nós temos um limite na variável h. Ora, este fator aqui, o 2x, né, mais h, o 2x é uma constante em relação ao h. Então, quando o h tende a zero, essa parcela aqui vai tender a zero, sobra 2x, ou seja, realmente, né, nós comprovamos, através desse caso particular, que a derivada da função x ao quadrado é a função f' igual a 2x. Então, apenas para mostrar, né, que, por exemplo, se eu calcular a derivada dessa função x ao quadrado no ponto x igual a 1, essa derivada será f' de 1, que é 2 vezes 1 igual a 2. Né? Certo? Então, é isso que está sendo mostrado. Se eu quiser calcular a derivada num ponto, eu substituo as coordenadas daquele ponto lá na expressão da derivada. Como a derivada nesse caso aqui, né, 2x, né, eu calculei no ponto 1, substituindo x igual a 1 ali, né, e o valor da derivada será igual a 2, né, neste caso. Um terceiro exemplo, né, que a gente conhece também do cálculo, é a função conhecida como módulo ou valor absoluto de x. Né, uma função definida no conjunto dos números reais. No conjunto dos números reais, né, a gente tem aqui, ó, o conjunto dos números reais como domínio, né, e o conjunto dos números reais como contradomínio. Né. Então, o módulo de x, nós já definimos lá na parte inicial do curso, né, que é igual ao valor máximo entre o x e o menos x. Né. Então, o que está dizendo aqui o texto é que essa função é derivável em todo ponto x diferente de zero. Né. Então, o que a gente sabe? Se o x for positivo, essa função é igual a x. Né. Então, f de x é igual a x se o x for positivo, e o f de x é igual a menos x se o x é menor que zero. No zero, essa função vale zero. Né? Então, se eu calcular a derivada dessa função à direita do ponto zero, né, eu terei o limite, quando x tende a zero pela direita, de f de x menos f de zero sobre x menos zero. Ou seja, o limite, quando x tende a zero pela direita, a f de x é x dividido por x, e esse limite é 1. Né? Certo? Então, aqui o limite à direita do ponto zero é 1. E o limite à esquerda do ponto zero é o limite, quando x tende a zero pela esquerda, de f de x menos f de zero sobre x menos zero. Quando x é negativo, né, quando x tende a zero pela esquerda, ele tende por valores próximos a zero e negativos. Então, nós sabemos que a f de x é menos x. Então, terei no numerador menos x e no denominador x. Fazendo aqui a simplificação, resulta que o limite é igual a menos 1 do lado esquerdo. Aqui faltou, né, o símbolozinho, vamos botar aqui. Né, quando x tende a zero pela esquerda. Portanto, né, se os limites laterais, à direita e à esquerda do ponto zero, não coincidem, é porque, de fato, né, esta função não possui a derivada no ponto x igual a zero. Né. O que a gente vê aqui, né, neste gráfico, é exatamente aquela situação, né, que eu comentei, né, que essa curva, né, representativa do gráfico do módulo de x, ela é uma curva que não é suave, né, ela vem aqui assim, ó, e ela troca bruscamente de direção exatamente nesse ponto. Né. Então, aqui a inclinação é menos 1 e aqui a inclinação é 1. Então, no próprio ponto, a inclinação, né, que é o valor da derivada no ponto zero, a inclinação da reta tangente não existe. Isto é, a reta tangente naquele ponto, na verdade, não está definida. Isso está de acordo com essa ideia, né,
falta de suavidade dessa curva na vizinhança desse ponto, conforme a gente vê no gráfico. Então, imagine assim, uma bola de sinuca, né? A bola vem aqui, ó, bate na parede e reflete ali. Né? Então, quando ela vai fazer esse movimento, né, ela vem aqui com um certo ângulo em relação ao eixo X, né? Esse ângulo aqui, se eu medir aqui o ângulo a partir do semi-eixo positivo aqui, ó, até chegar lá na reta, esse ângulo aqui é 135 graus, que tem tangente igual a -1, que é essa derivada ali, ó. Aí, quando ela bate aqui, ela reflete, né, e o ângulo que a trajetória faz agora com o eixo X, esse ângulo aqui, é 45 graus. Né? E a gente sabe que a tangente 45 graus é 1. Então, no ponto em que ocorreu essa mudança brusca, né, de inclinação negativa para positiva, a derivada deixa de existir. Né? Então, é bem interessante a gente pensar nessa terminologia que ela tem essa aproximação, né, com a própria definição. Isso por isso que é importante a gente sempre pensar que a derivada é um processo de limite que resulta, por definição, de uma indeterminação da forma zero sobre zero. Né? Então, né, aqui neste primeiro exercício, né, eu estou indicando para a função definida no conjunto dos números reais, diferença de zero, o domínio, né, no conjunto dos números reais diferente de zero, que o contradomínio, conjuntos reais diferente de zero, a função f de x igual a 1 sobre x, né, pede para mostrar que a derivada dessa função é menos 1 sobre x ao quadrado, né, fazer isso usando a definição. Aqui faltou, né, aqui no exercício 2, né, faltou escrever que a função f de x é a função raiz quadrada de x para mostrar que a derivada dessa função é 1 sobre 2 raiz de x. Então, está aqui no exercício 2, se a função f de x é igual a raiz de x, é mostrar que a derivada é 1 sobre 2 raiz de x. Né? Então, eu vou mostrar aqui, né, o desenvolvimento, né, da solução do exercício número 1, né, para mostrar que a derivada da função 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado. Essa função é uma função que não tem definição no ponto x igual a zero, né? Porque 1 sobre zero é impossível de ser calculado, então o zero não pertence ao domínio, e também a derivada, né, não estará definida no ponto x igual a zero. É o único ponto onde a função e a derivada não estão definidos. Né? Então, o que a gente vê aqui? Né? A função é 1 sobre x, né? Então, para eu calcular o limite, para eu calcular a derivada dessa função num ponto A qualquer, eu tenho que calcular o limite, né, quando x tende ao ponto A, de f de x menos f de A sobre x menos A. Então, neste exemplo, né, a função f de x é 1 sobre x. Então, está aqui, é o primeiro termo, 1 sobre x. A f de A é 1 sobre A, dividido por x menos A. Então, de novo, né, é sempre bom insistir. Este limite aqui não pode ser resolvido de imediato. Vocês observem que o numerador, se eu fizer, né, aquele exercício mental, digamos assim, eu vou substituir o x por a naquele quociente que está destacado ali em tela. O que vai acontecer? O numerador vai ficar 1 sobre a menos 1 sobre a, que é zero. E o denominador, a menos a, que é zero. Então, é por isso que, né, como a gente está pensando numa aproximação, né, para analisar esse limite, uma aproximação do x tender ao ponto A, significa que vai ocorrer uma indeterminação da forma zero sobre zero. Então, o que se faz? Né? Vai tentar fazer uma simplificação. Né? Então, o que eu faço aqui? Eu calculo o mínimo múltiplo comum aqui do numerador. Né? É o produto A vezes x. Então, divide o AX pelo x, que é a primeira fração ali, que é o denominador da primeira fração, vai sobrar o A. Vezes 1 é igual a A. Quando eu dividir o mínimo múltiplo, que é A vezes x, pelo A, vai sobrar o x, vezes 1 dá x. Então, o que acontece aqui? Fica a fração A menos x sobre AX, que é essa fração aqui, ó, multiplicada por 1 sobre x menos A, que eu tenho que multiplicar pelo inverso, né, do denominador. Então, observe que esse fator aqui, ó,
Esse fator aqui é este fator aqui com sinal trocado, né? O denominador com sinal trocado. Então, o que eu faço? Eu escrevo o limite, quando x tende ao ponto A, de menos x menos A vezes 1 sobre A vezes x, que multiplica x menos A. Então, esse fator agora aqui, ó, que está aqui no parênteses, é igual a esse, né? Então, eu posso simplificar esses dois fatores, vai sobrar menos 1 sobre A vezes x. Então, qual é o ganho, né, que proporciona esse algebrismo, essas operações? Ao fazermos aqui a simplificação, quando eu faço essa simplificação aqui, é exatamente esse fator aqui que provoca a indeterminação da forma zero sobre zero, porque A menos A dá zero e aqui A menos A dá zero. Então, ao fazer a simplificação, eu estou eliminando a indeterminação. Então, ao fazer isso, sobra limite, quando x tende ao ponto A, de menos 1 dividido por A vezes x. Ou seja, agora eu posso substituir o x por A, vai ficar menos 1 sobre A ao quadrado, né? Portanto, substituindo, né, o A por qualquer valor de x, concluímos que a derivada dessa função num ponto x é menos 1 sobre x ao quadrado, como sendo a derivada da função 1 sobre x. Então, é bem interessante, né, esta demonstração, porque se a gente pensar bem, isso aqui é mais ou menos que a generalização, né, da regra do x na n. Né, certo? Porque se a gente pensar em termos de notação, né, ó, neste caso aqui, né, esta função sobre x é a mesma coisa que na notação de potência. Se eu pensar na notação de potência, isso aqui é a mesma coisa que x elevado na menos 1. Certo? Então, você vê que a derivada que é menos 1 sobre x ao quadrado, é a mesma coisa, né, que menos, vou diminuir a fonte aqui para a gente conseguir enxergar isso aqui. Essa derivada é a mesma coisa que menos o x elevado na menos 2. Que é exatamente a regra da potência aplicada ao menos 1. Né? Esse menos 1 vem aqui para frente, digamos assim, né? E no expoente diminui uma unidade. Então, é como se fosse uma generalização, uma extensão da regra, né, da potência também para expoentes negativos. Neste caso, né, a derivada da função é igual ao domínio, a derivada tem um domínio igual ao domínio da função. Né? Neste exemplo aqui, do exercício 1, tanto a função f1 sobre x quanto a sua derivada, né, tem como domínio o conjunto dos números reais diferentes de zero. Então, no exercício 2, que estou fazendo ali a correção, é para mostrar que a derivada da função raiz quadrada de x é igual a 1 sobre 2 raiz de x. Esse também é um resultado que a gente conhece lá do cálculo diferencial e corresponde também à regra da potência aplicada a x elevado a 1 meio, né, que é uma representação também da função raiz quadrada de x. Então, esse exercício 2, né, ó, a derivada da função raiz quadrada de x num ponto A qualquer será o limite, quando x tende ao ponto A, né, esse é o limite que define a derivada num ponto A. Né? Então, uso aqui as definições. Né? Raiz de x no lugar da f de x, raiz de A no lugar da f de A, e o denominador é sempre x menos A. Então, mesma coisa, né? Nós temos uma indeterminação
da forma zero sobre zero, porque quando o x tende ao ponto A, o numerador tende a zero e o denominador também tende a zero. Então, esse limite, a forma usual de ser resolvida essa indeterminação é multiplicando o numerador e o denominador por raiz de x mais a. Porque quando isso acontece, né, o numerador aqui, o que a gente tem é uma subtração, né, raiz de x menos raiz de a, multiplicado pela soma, raiz de x mais raiz de a. E a gente sabe que o produto da soma pela diferença é a diferença dos quadrados, né? A, ao quadrado, a menos b vezes a mais b é a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Raiz de x ao quadrado, que é x, menos raiz de a ao quadrado, que é a. Né? Dividido por x menos a vezes raiz de x mais a. Então, ao fazermos essa multiplicação aqui no numerador, né? Ver se eu consigo botar aqui um destaque usando parênteses. Quando eu multiplico esses dois fatores, né, que estão ali no numerador, e agora destacados ali com os símbolos dos parênteses, vai resultar num fator x menos a aqui no numerador, que é exatamente igual a esse fator que está aqui. E lembre, né, mais uma vez, quando a gente faz o processo de limite, o x tende ao ponto A por valores diferentes de A. Ao fazermos a simplificação desses dois fatores, vai sobrar no limite o quociente de 1 sobre raiz de x mais raiz de A. Então, este processo aqui, algébrico de multiplicação, resolveu o problema porque não tem mais o fator que causa o zero sobre zero. Agora, no numerador, a gente tem uma constante que é 1 e o limite da constante 1 é 1. Então, o numerador tende a 1. Quando o x tende ao ponto A, nós temos raiz de x mais raiz de A. E fazendo o processo de aproximação do x até o ponto A, vai ficar raiz de A mais raiz de A, que é 2 vezes a raiz de A. Ou seja, né, generalizando isso para um x qualquer, a derivada da função raiz quadrada de x é simplesmente f' de x igual a 1 sobre 2 raiz de x. Né? Só que aqui é importante destacar uma diferença, né, que, neste caso, né, o domínio da função raiz quadrada de x inclui o zero, né, de zero a mais infinito. Mas a derivada não tem definição no ponto zero, porque vai ficar 1 sobre 2 vezes raiz de zero, que não existe. Né? Certo? Então, este é um caso em que o domínio da função derivada, faltou outra aqui, o domínio da função derivada, vamos botar aqui a anotação bonitinha da derivada. O domínio da derivada é diferente do domínio da f. Então, aqui está só a observação, né, de quando a gente multiplica essas quantidades, vai ficar raiz de x ao quadrado menos raiz de a ao quadrado. Por que a raiz de x ao quadrado é igual a x? Né? Porque o x é positivo. Né? Então, ao simplificar essa expressão, dá o próprio x. Então, né, com isso, eu vou encaminhar aqui para o encerramento dessa atividade, né, considerando que, né, nós conseguimos fazer aqui essa primeira apresentação resumindo a aula de hoje, né, nós vimos a definição da derivada de uma função num ponto, que é essa definição que nós vimos ali na tela, parte superior aqui do nosso texto, essa definição. A interpretação geométrica do significado da derivada como sendo a inclinação da reta tangente à curva no ponto de abscissa x igual a A. Se a derivada existe, evidentemente, e isso vai acontecer para as curvas suaves. Né? Então, por exemplo, só para a gente lembrar lá, né, os exemplos que nós vimos aqui. Função x ao quadrado, por exemplo, é uma função suave.
O gráfico da função x ao quadrado é uma curva suave, né? Uma curva que a gente até tem um nome para ela, né? Que é a parábola. Digamos aqui de -2 até 2, fazendo o nosso velho conhecido Wolfram Alpha aqui. A gente vê, ó, em todos os pontos, né, a reta tangente está perfeitamente definida, né? Certo? Ó, aqui nesse ponto, então a reta tangente sempre estará definida, né, a partir, então, da suavidade dessa função. Já o valor absoluto de x, né, vamos ver se ele consegue fazer aqui. Ó, o valor ABS de x, ele entende que é o módulo. Ó. Ele até coloca lá com o símbolo do módulo que a gente encontra ali nos livros, que a gente usa nos cadernos. Né? Ó, então, aqui nesse ponto aqui, ó, ela não tem a reta tangente definida, que é o resultado que nós vimos. Né? Já a função raiz quadrada de x, essa aqui é RT de x, eu só posso fazer o gráfico a partir do zero. Né? Não tem sentido pensar de -2 a 2. Então, eu posso ver o gráfico, digamos, de 0 a 2. Né? O que a gente vê no gráfico? Ó, aqui, por que a derivada dessa função não existe? Né? Pensando geometricamente. Porque a reta tangente aqui, ela vai estar apontando na direção vertical aqui. Ó. A reta tangente é uma reta perpendicular ao eixo x. Ora, a tangente 90 graus não existe. Certo? Então, é por isso que, como esse ângulo aqui, é como se a curva, né, que representa o gráfico da raiz quadrada, ela começa na vertical, assim, né? E depois ela vai, né, se transformando numa curva que cresce muito suavemente. Né? O crescimento da função raiz quadrada é proporcional a 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de x. Então, quando o x aumenta muito, né, a derivada vai diminuir, então ela vai ter uma taxa de crescimento bastante pequena, esta curva. Né? Vamos pensar um pouquinho aqui no gráfico da função 1 sobre x, por exemplo. Né? Vamos imaginar aqui a parte positiva aqui do domínio. Como é que ele vai? Ó, você veja que essa é uma função decrescente, né? A derivada é sempre negativa. A reta tangente aqui vai estar sempre apontando para baixo. Por quê? Porque a derivada é -1 sobre x ao quadrado, né? E -1 sobre x ao quadrado será sempre um número negativo, né? Tanto no semi-eixo positivo como no semi-eixo negativo. Vamos ver como é que ele trata o fato que não está definido no zero. Vamos ver aqui. Se eu fizer o gráfico de -4 até 4. Ele vai identificar, né, que no ponto zero essa função não está definida, então ele faz o ramo, né, da hipérbole 1 sobre x aqui na parte negativa. Vocês vejam que a derivada também é negativa, ó, e aqui a derivada é negativa. Né? Então, bem interessante, né, essa a configuração aí da função 1 sobre x. Em todos os pontos a derivada seria negativa, basta a gente traçar aqui a reta tangente, em qualquer ponto, né, a gente vai ver que a inclinação da reta será para baixo, né? Qualquer que seja o ponto de tangência. Se vocês escolherem um ponto aqui no semi-eixo negativo ou um ponto de tangência aqui no semi-eixo positivo, né? Um ponto de tangência na curva, a reta tangente vai estar apontando para baixo. Assim, né? Então, o que mais que a gente viu? Né? Que as funções que são deriváveis, elas são contínuas, né? Toda função derivável é contínua, mas a recíproca não é verdadeira, né? Porque a função módulo de x ela é contínua, mas não é derivável em todos os pontos. Né? Então, esse teorema mostra que não é C e somente C. Né? Se a função é derivável, então ela é contínua, mas o fato dela ser contínua não significa que ela seja derivável. Né? E o exemplo é a função módulo, né, ou valor absoluto de x, que é uma função contínua, mas não é derivável em todos os pontos, em especial ela não é derivável nesse ponto aqui, que é o x igual a zero. Então, fizemos aqui 2 exercícios, né?
Com isso, encaminho aqui para o encerramento da atividade. Sim, isso aqui é importante, né, destacar que nem sempre, né, o domínio da função derivada vai ser igual ao domínio da função f, né? Neste caso aqui, no caso da função raiz quadrada de x, né, como a derivada é 1 sobre a raiz de x, 1 sobre 2 raiz de x, o domínio da f é um intervalo fechado em zero até mais infinito, né, o conjunto dos números reais maiores ou iguais a zero, enquanto o domínio da derivada f' é um intervalo aberto em zero até mais infinito. Isso é o conjunto dos números reais estritamente maiores do que zero. Então, para concluir aqui, né, o que é importante pensar assim, né, nesse momento inicial é que a derivada, por definição, é uma indeterminação, né? Para ser resolvida a indeterminação, então, nós vimos algumas das técnicas que permitem, através de manipulações algébricas, determinar as formas das derivadas das funções mais simples, como polinômios e potências como x na menos 1 e x na 1 meio, né, que é a raiz quadrada de x. Se vocês observarem, né, todas essas regras correspondem à regra da potência, né? A regra da potência válida inicialmente para expoentes inteiros positivos, na verdade, vale para expoentes inteiros negativos e também para expoentes fracionários, como, por exemplo, n igual a 1 meio. O binômio de Newton é muito importante, né, no desenvolvimento da demonstração destas fórmulas, né, e também é sempre importante ressaltar, né, aquela questão da nomenclatura, né, da palavra que é utilizada nos livros de língua inglesa, que eu gosto muito, que é as curvas derivadas, são chamadas de curvas suaves. Então, se você pega uma curva derivável, quando você vai desenhar o gráfico, essa curva, vai fazer uma curva suave, assim, né? Certo? Agora, se ela não for derivável, aí vai ter uma mudança brusca, ou então a derivada simplesmente não vai existir por alguma outra situação. Então, é bem interessante essa correspondência entre a definição analítica, através do limite, que é uma indeterminação, e o correspondente, que é um resultado que tem interpretação geométrica. Então, com isso, nós encerramos por aqui esta atividade. Nós vamos ver aí nas próximas aulas algumas aplicações da derivada. É possível aplicar a derivada primeira para deduzir raízes de equações, né? Isso é uma consequência da regra de Newton, né? É possível fazer o uso das derivadas sucessivas, derivada primeira, segunda, terceira ordem, para análise de ocorrência de valores extremos locais, né? A gente pode determinar aqui um ponto onde a derivada é zero, pode ser um ponto de máximo, um ponto de mínimo, a gente pode localizar pontos de inflexão, né? Então, uma vez que a gente tenha definido, né, o conceito da derivada e que a gente interprete que a derivada primeira de uma função é por si só uma outra função, a gente pode calcular a derivada segunda, pode calcular a derivada terceira, enfim, as derivadas sucessivas. E com isso a gente consegue fazer uma análise local, né, das propriedades de uma função a partir das suas derivadas sucessivas, né? Na física, quando a função representa a posição de um objeto em função do tempo, né, a derivada primeira é interpretada como a velocidade e a derivada segunda como a aceleração. Isto é, a velocidade é a taxa de variação instantânea da posição em função do tempo e a aceleração é a taxa de variação instantânea da velocidade em função do tempo. Esses dois conceitos, velocidade e aceleração, nós temos, né, no nosso dia a dia, né? Velocidade é a taxa de variação com que a gente se movimenta, né? Quando trafega de carro, de ônibus, de trem, de avião, né? De uma posição a outra, então a gente tem a velocidade. Um dia assim, eu estou andando de carro a 50 km por hora, todo mundo tem noção do que significa 50 km por hora. A nossa
familiaridade, né, com essa escala. Agora, se alguém te diz assim, eu estou andando de avião, né, a 100 metros por segundo, né, muitas pessoas não têm uma ideia clara, né, do que significa estar se deslocando a 100 metros por segundo. Né? Por quê? Porque a nossa escala usual de medida de velocidade, pelo menos para boa parte das pessoas, né, é a escala que mede a velocidade em quilômetros por hora. Né? A aceleração, por exemplo, né? Muitas vezes, no caso da aceleração da gravidade, né? Uma boa parte, né, dos locais, assim, dos livros, se refere à aceleração da gravidade como 9,8 metros por segundo ao quadrado. Né? Isso significa que a cada segundo, né, a velocidade de um objeto se desloca, caindo, né, em queda livre, né, e a cada segundo ele aumenta a velocidade em 9,8 metros por segundo. E, e até em alguns brinquedos que tem em parques, como alguns parques conhecidos aqui no Brasil, né, alguns brinquedos que são chamados de brinquedos radicais, as pessoas são submetidas a, às vezes, aceleração 2G, né? E isso significa 2 vezes a aceleração da gravidade, né? Às vezes em distâncias que não são muito grandes, e isso pode provocar, né, reações até inesperadas, né, para as pessoas. Né? Para quem gosta de emoções fortes, esses brinquedos realmente cumprem essa função. Né? Muito bem, pessoal. Então, eu vou encaminhar aqui para o encerramento dessa atividade. Eu agradeço a atenção de vocês e na próxima quinta-feira vou dar continuidade aos estudos da derivada de uma função e suas aplicações. Uma boa noite.